Boa noite, senhoras e senhores. Paulo Bilinski aqui, delegado de polícia no estado de São Paulo, professor do Estratégia Concursos, ao vivo com a doutora Ludmila, para conversar sobre direito penal e criminalidade. Muito obrigado pela presença, doutora. Oi, Paula, boa noite. Boa noite, pessoal aí, os alunos do Estratégia que estão assistindo, pessoal que está aí no YouTube. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Muito obrigado, doutora. Esse aqui, o convite foi meio em cima da hora, mas impossível a gente não aproveitar a oportunidade de você estar em São Paulo e poder conversar um pouquinho, bater um papo, te apresentar para a galera. Como a gente estava falando com o Weber ali, né? Ele te segue aí já há uns 3 anos, né? E a gente falava sobre como existe uma crítica, né, que pode ser realizada de forma tranquila ao funcionamento da nossa legislação face à realidade da criminalidade. Do meu lado, né, porque a gente está assim de lados diferentes da persecução, né? Do meu lado ali eu vejo que eu tenho impressão, pelo menos, que o direito penal é a nossa legislação mais desatualizada, mais fraca, mais desconexa, menos trabalhada, mais retalhada de todo o direito, né? Eu queria que a gente tivesse a modernidade, a finesse, a adaptabilidade do direito civil no direito penal. Por que a gente não tem isso? Por que o direito penal é tão arcaico? Por que ele é tão fraco? Então, Paulo, a gente percebe claramente uma desconexão entre as nossas leis penais e a nossa realidade criminal no Brasil. Eu acho que isso, para qualquer pessoa que está minimamente atenta, ela consegue perceber essa desconexão. Só que, para ela estar minimamente atenta e para ela conseguir enxergar essa realidade e se desconectar daquela realidade que a mídia tenta inserir na cabeça dela, que os professores universitários ideologizados tentam inserir na cabeça dela, ela acaba enxergando aquilo que o ambiente cultural manda que ela enxergue. Então, muitas pessoas não conseguem dizer o que estão enxergando. E isso acaba se tornando uma ideologia. Por que se chama ideologia? Ideologia tem a ver com o quê? Com ideias. E as ideias, elas aparecem em contraposição aos fatos. Então, toda a nossa legislação penal, ela me parece, ou quase toda, amparada em ideias, em ideologias, né? O próprio nome já diz, o radical já diz de ideias. Então, na academia, né, nas faculdades, o que a gente vê na prática? A gente vê professores falando sobre extremo punitivismo, a gente ouve muito essa palavra, né? O Brasil Você fez faculdade prende aonde? demais. Eu fiz o FRJ. Tá, então, eu fiz Curitiba. E aí eu acho que eu sofri um pouco mais por causa da proximidade do Rio Grande do Sul, sabe? Certo. Aquela influência, Do assim, direito de alternativo, Juarez né? Cirino ali contaminando o meu dia a dia, o meu direito penal era sofrido, né? Você sofreu isso também ou menos? Não, eu não sofri. Tá. Eu acho que eu só vou pedir pra você girar a cadeira pra cá, ó, senão você não aparece em nenhuma das câmeras. Agora que eu percebi, ó. Essa é a sua câmera. Aqui. Pronto. Aí essa é a sua. E aí é geral. Aí, isso, se você ficar mais de lado assim, acho que você aparece mais. Tá bom. Eu vou Tô abaixar aqui. sem experiência. Não, eu que falei ali, não ajustei a câmera, o posicionamento. Beleza. Agora sim. Então, eu não sofri isso na minha faculdade. Então, naquela época, o que acontecia? Eu não lia, eu não fazia outras leituras, eu não estava inserida nesse ambiente, não existia essa conscientização que existe hoje. E eu passei pela minha faculdade totalmente incólume, né? Eu vi até aquele pessoal do Grêmio Estudantil, com aquelas camisetas do Che Guevara, eles sempre reivindicavam aulas, né? Queremos um ensino de qualidade, aquela coisa toda. E, ao mesmo tempo, eu os via o tempo inteiro lá no Grêmio jogando baralho, Fumando jogando maconha. dominó, fumando, enfim, aquele pessoal definitivamente não estava interessado em estudo. Eu via essa desconexão, mas isso ainda não estava muito arrumado dentro das minhas gavetas mentais. Então, você percebe a coisa, né? A tua percepção é capaz de identificar aquilo, mas aquilo não está muito claro para você. Algo está errado, mas eu não sei por quê.
Exatamente. E essa desconexão, quando você percebe que algo está errado, mas você não está conseguindo organizar aquilo na tua cabeça, por que que isso está errado, onde que está errado, depois que você começa a treinar os teus olhos para perceber essas desconexões, você passa a enxergar tudo com muito mais facilidade. Então, eu passei a faculdade toda percebendo uma coisa ou outra, mas eu não identificava exatamente onde é que estava o erro. A minha cabeça estava muito desorganizada. Então, só depois que eu terminei a faculdade, aí eu já era funcionária pública na época, eu passei no meu primeiro concurso, eu tinha 20 anos. Foi exatamente quando eu entrei na faculdade. Eu passei no vestibular do FRJ, ao mesmo tempo que eu passei no meu primeiro concurso. Do que era o concurso? Era um concurso para agente administrativo da Prefeitura do Rio de Janeiro. Legal. Então, eu trabalhava num hospital, na parte administrativa de hospital. Então, eu trabalhava de dia e ia para a faculdade à noite. E passei bem nisso. Depois eu passei no outro concurso ainda durante a faculdade, agente administrativo também, só que do estado do Rio. E logo em seguida, no segundo ano da faculdade, eu passei para técnico processual do Ministério Público, já era um cargo de nível que é o técnico médio. processual? Ele é um cargo em que você trabalha com os promotores de justiça. Hoje eu não sei nem mais se tem isso que eu esse tava nome. tentando. Na minha época era esse nome. Foi ano de 2002. Foi o ano que eu passei para técnico processual. Foi meu terceiro concurso. E eu fiquei lá muitos anos, então, em concomitância com a faculdade. Então, eu trabalhava o dia inteiro, ia para a faculdade à noite. Assim que eu me formei, aí 2 anos depois, eu passei no meu quarto concurso, que foi o de analista processual do Ministério Público. Aí já era um cargo de nível superior, né, privativo de bacharel em Direito, e a gente não trabalhava com os promotores de justiça, a gente trabalhava com os procuradores de justiça, já era na segunda instância. Então, era um cargo privativo de bacharel, e foi esse cargo que me deu, inclusive, o tempo de prática jurídica que eu ganhei para passar no meu 5º e último concurso, que foi Magistratura de Minas Gerais. Então, voltando àquele papo que a gente estava tendo, passei pela faculdade muito bem, né, com a cabeça muito desorientada. Hoje, às vezes eu recebo a seguinte pergunta, você deve receber também. Como que eu faço para aproveitar a faculdade de Direito para o concurso? Né? Assim, como é que eu faço para estudar durante a faculdade e aproveitar alguma coisa do que está acontecendo na faculdade? E eu falo assim, sem muito escrúpulo, assim, tipo, caga para as propedêuticas, né? Então, assim, caga por professor de filosofia, sociologia, ciência política. Eu tinha uma matéria ridícula chamada Tópicos Temáticos. Caga para toda essa merda aí. Estuda penal, processo penal, administrativo, constitucional. Se ficar bom nisso, civil, processo civil. Se ficar bom nisso, já é alguma coisa, né? Essas são matérias que, pelo menos na faculdade, eram para ser mais protegidas. Eram para ser matérias mais técnicas. Mas mesmo assim a galera consegue cagar em cima, né? Consegue. Tudo hoje em dia é objeto de ideologização, né? Mas algumas matérias estão um pouco mais protegidas, né? Por exemplo, direito imobiliário, você não tem muito como mexer ali. Agora, o grande problema, que aí a gente está diretamente abarcado nessa problemática do direito penal, porque é o que mais sofre, porque assim, é o que mais sofre. O cara que tá querendo cagar em cima do direito civil, ele se fode, porque a lei é clara, né? Cristalina, ela protege a propriedade e ponto. Já era. Até consegue, no caso do direito de propriedade, dar aquela ideologizada a própria Constituição. Sim. Veja bem, eu digo que a nossa Constituição Federal, ela é meio esquizofrênica. No artigo 5º, percebam, no artigo 5º tem um dispositivo que fala que a lei garantirá o direito de propriedade. É garantido o direito de propriedade. Eu acho que está escrito dessa maneira. É garantido o direito de propriedade. Ótimo, né? Todo mundo quer ter garantido o direito de propriedade. Qualquer sociedade livre, você tem garantido o seu direito de propriedade. Agora, no inciso seguinte, você lembra qual que é o que aparece? Alguém lembra o que aparece no inciso seguinte? Não. Aparece escrito assim... a propriedade atenderá sua função social. A sua função social. Função social de cu é rola, porra. Né?
Caralho. Mas peraí, mas está garantindo a propriedade Ou não? está garantindo a Decide, propriedade? meu. Então a própria Constituição ela é extremamente confusa. Então ela finge que garante, ela te dá e depois ela te tira. Então você vê que o próprio texto da Constituição é extremamente desconexo. Quem escreveu estava também desconectado Na da maldade. realidade. Ou na maldade, eu não sei o que aconteceu Na ali. maldade. Então, você vê que essa desconexão ela não acontece só na nossa cabeça. Às vezes ela já vem pronta e por escrito para a gente aplicar. E como é que você vai aplicar uma coisa desconexa desse jeito? É complicado. E no direito penal, isso aí acontece com muito mais frequência, porque você mexe com paixões. E quando você mexe com paixões, aí é que a ideologia Como assim o entra, direito penal mexe com paixões? mexe com as paixões do ser humano. Então você vai mexer, por exemplo, com o preso, o sujeito preso. Então começam a surgir aqueles sujeitos apaixonados, ideológicos, dizendo, não, todo mundo todo mundo tem que responder ao processo em liberdade, só cabe prisão quando tiver terminadas instâncias. Isso, as pessoas são muito apaixonadas com com essas temáticas, e você vê que tudo isso tem esse fundamento ideológico do progressismo, que é o predominante nas faculdades. Por exemplo, a gente ouve muito falar em ativismo judicial, mas a gente nunca ouviu falar do contrário, que agora que eu estou tentando inserir isso no debate público no Brasil, que é o contrário, que é a autocontenção judicial. Então, enquanto o juiz Constrição. Justamente. Então, enquanto o juiz ativista, ele fica ali tentando se meter no trabalho do outro, no trabalho do legislador, modificar a lei, ele não se conforma. Ele é um sujeito tão soberbo que ele não se conforma dele não ter aquele poder absoluto nas mãos dele, de forma que ele não pôde fazer a lei também. Então, ele modifica ao sabor das suas preferências pessoais, vai lá e passa por cima da lei, passa por cima às vezes até do poder executivo, para impor suas vontades. Então, eu estou tentando inserir aqui no Brasil um conceito que já é muito difundido nos Estados Unidos, que é o de autocontenção judicial, que é justamente o contrário do ativismo. É o juiz que é autocontido. Ele sabe o lugar dele, ele sabe o quadrado dele, ele fica no quadrado, é cada um no seu quadrado. O legislativo faz isso, o executivo faz aquilo e o judiciário faz isso aqui. Então, o juiz que se autocontém, ele é um juiz que se mantém dentro do que a Constituição previu que ele deveria fazer. Então, esse conceito ele deve ser um pouco mais difundido aqui no Brasil e vai ser nos próximos anos. Aguardem. Eu sinto um pouco isso quando eu sou instrutor de tiro e tal, e a gente tem uma modalidade no Brasil de utilização de arma de fogo que é o CAC. O CAC é o caçador, o atirador esportivo e o colecionador. Essas são atividades que o Exército Brasileiro permite que você desempenhe com arma de fogo, porque existem duas possibilidades. Então, quero ter uma arma. Você quer ter uma arma para defesa? Sim, então você tem que registrar ela junto à Polícia Federal, o SINARME. Não, eu quero praticar tiro esportivo, eu quero caçar, eu quero colecionar armas. Então você vai pedir autorização para o Exército Brasileiro, que é quem regula as armas para essa finalidade, de acordo com a finalidade. Aí o CAC, ele tem um acesso um pouco mais facilitado às armas, porque o objetivo é o tiro esportivo, é o colecionamento, é a caça. E ele quer porque ele quer portar armas. Então assim, ele quer dar um jeitinho na lei. Aí ele fala o seguinte, o Exército autoriza que ele leve a arma dele de casa até o local de treinamento. Então você está indo para o clube, você pode pegar sua arma em casa, municiar ela, colocar na sua cintura e ir para o clube. Isso é o que a lei permite. O que o CAC quer fazer? Ele quer portar a arma dele o tempo todo dizendo que ele está indo para o clube. Aí, os alunos, né, os nossos seguidores, me perguntam assim, você prenderia um CAC fora do trajeto? Então, quer dizer, ele quer que eu faça um ativismo policial. Ele quer que eu interprete, porque ele fala o seguinte, a lei é injusta. O porte de arma é um direito do cidadão. Nós temos que promover a desobediência civil. Ele fala todas essas coisas, ele tem razão. Só que no nosso sistema a gente ainda tem um meio para isso, que é a modificação da legislação. A gente ainda tem um meio. Se a gente estivesse num país comunista, uma coisa assim fodida, não que não estejamos, mas podia ser muito pior.
Numa situação muito pior, aí eu ia falar, mano, porta sua arma, tal, vamos criar uma guerrilha, tal. Mas não é isso. Ele quer só que a lei seja interpretada de outra forma para facilitar a vida dele. Tá? O juiz, no ativismo, ele interpreta a lei de outra forma para facilitar a vida dele ou para facilitar a proliferação de uma ideologia própria dele? Ou de um grupo? Pode acontecer as duas coisas. Nesse caso aí, né, eu acredito que esse ativismo não aconteceria, né? Porque geralmente... Não tô voando, assim, nada a ver, realmente, nenhuma relação, mas qual que é a motivação por trás do ativismo? É pessoal ou é de grupo? Tem mais de uma motivação. Isso aí até foi objeto, outro dia, de uma live que eu fiz com o professor Rogério Greco, e a gente conseguiu chegar a algumas causas, né, possíveis do ativismo judicial, né, do juiz que atropela a lei. A primeira delas, que me parece mais evidente, assim, é a que eu já falei ainda há pouco, a questão da soberba. O sujeito, ele passa no concurso, a gente vê umas pessoas, assim, é lamentável, assim, é bem triste. As pessoas entram numa loucura, acham que já sabem muita coisa, né? Enfim, a gente pode até, se der tempo, a gente entra nesse assunto, que o estudo para concurso não é uma vida intelectual, né? Não. Então, mas o sujeito acha que ele estudou para concurso, que ele passou, que ele é um grande sábio, e simplesmente ele passa por cima daquilo ali, né, saca um princípio, daqueles princípios, né, que ele saca da manga, assim, como se fosse um mágico. Ele saca um princípio daqueles na manga e aplica a lei do jeito que ele quiser. Então, a primeira coisa, o sujeito soberbo mesmo, sem noção. Agora, tem algumas outras causas que eu acho que às vezes não são tão visíveis. Uma delas é a seguinte: muitas vezes o juiz ele acaba sendo ativista porque chega uma demanda na mão dele, ele é obrigado a julgar, correto? Ele não pode dizer, não vou julgar este processo. Não, ele vai julgar, né? Tendo lei amparando aquilo ali, ou não tendo, se não tiver, ele vai ter que fazer a lei do caso concreto, vai ter que utilizar dos princípios, ou da equidade, dos costumes, da jurisprudência, e vai ter que extrair a resposta para aquela lacuna ali. Chega um negócio na mão dele, né, que ele não sabe exatamente como resolver tal, mas, digamos, vamos dar um exemplo concreto, que seja um prefeito, tá? Um prefeito querendo que ele dê uma decisão judicial obrigando... para não obrigar o município a construir uma creche. Digamos que o povo está querendo que o prefeito construa uma creche, mas o prefeito não tem verba, não está querendo construir e tal. Aí o prefeito quer se libertar ali de qualquer situação ali e fala para o juiz resolver a situação. Perceba, essa não é uma situação para o juiz ter que resolver. É uma situação... O prefeito ele vai ter que arcar com esse ônus político com o seu eleitor. Se ele não quer construir a creche, ele não construa. Ele vai arcar com um ônus político. De repente, na próxima eleição, ele não vai ser eleito. Então, esse tipo de coisa acaba sendo colocado na mão do juiz sem que o juiz tenha interferido para isso. Às vezes, ao contrário, o Ministério Público entra com uma ação para obrigar o prefeito a construir. Aí o prefeito diz que não quer construir. Aí o juiz, para não ser acusado de prevaricador ou como um cara que não gosta das criancinhas da cidade, aí ele acaba dando uma decisão judicial para construir a creche. Essas coisas acontecem. O juiz que ele se coloca no lugar do administrador público, do prefeito, do governador, mandando instituir políticas públicas, ou até fazendo juízo de conveniência e oportunidade. É muito conveniente que se construa um asilo de idosos ali no bairro tal. É muito conveniente e oportuno que se construa uma outra escola ali na cidade tal. Requisitos do ato administrativo que não estão... Quem decide isso é o administrador público, né? Não é o juiz. Mas isso muitas vezes é levado ao juiz e ele sequer percebe que aquilo não é uma função dele. Não estou dizendo que ele não vai ter que julgar, ele vai julgar, só que ele vai julgar improcedente. Simples assim, ele vai estar julgando o mérito, ele não vai estar se eximindo de julgar. Ele vai estar julgando. O julgamento no processo improcedente é um julgamento de mérito. Sim. Né? Isso acontece. Eu tenho visto algumas decisões, às vezes, acho que eu já até te mandei alguma coisa nesse sentido, em relação a drogas. Eu vi recente
uma decisão autorizando o consumo de maconha por uma pessoa que tinha uma determinada doença. Isso é ativismo judicial ou não? Bom, eu não vi a fundamentação, né? A fundamentação era essa, era, em resumo, né? A pessoa tem uma doença, o uso da maconha diminui os sintomas da doença, então diminui a gravidade da doença, então autorizo que ela faça o uso medicinal dessa substância. Pois é, essa aí eu teria que estudar esse tema. Nunca caiu um caso desse na minha mão, só pra você ter uma ideia. Eu acho que é uma coisa que vai se tornar cada vez mais frequente, né, até por reflexo de outros países, assim. Dentro do direito penal tem várias oportunidades, assim, de coisas bizarras, né? Muitas oportunidades. Drogas, né, com muita frequência, as decisões que foram fundamentadas, né, não prisão em virtude de coronavírus, né, ou liberdade em virtude de coronavírus e outras coisas assim que, cara, me deram uma insegurança jurídica, assim, absurda, pensando, porra, então ninguém mais pode ficar preso no Brasil. Não, e isso não foi por lei, né? Isso foi uma recomendação do Conselho Nacional de Justiça, recomendação do CNJ. No início do coronavírus, veio uma recomendação que, como todo mundo sabe, aqui eu sempre digo para os meus alunos que eu os treino para enxergar a realidade. Então, todo mundo sabe aqui, qual que é a realidade, pessoal? Uma recomendação vinda do CNJ para os juízes não tem exatamente um status ou não é percebida como uma mera recomendação. Claro que não, pô. Os juízes acabam... Eu não, tá? Tô dizendo os juízes em geral, que eu vejo ali nos grupos, nas conversas dos juízes, eles recebem aquilo como uma verdadeira determinação, uma coisa obrigatória. Aqueles prints que rolavam, assim, de supostos grupos de juízes depois da lei de abuso de autoridade, que a galera com medo, tal, de audiência, de não sei o quê, de custódia, tipo, aquilo tem algum fundamento de realidade? Eu não assim? vi esses prints. Não, eu não vi, eu nem sei que print que você tá falando, mas eu... Porque me lembrou esse negócio do CNJ, assim, tipo, é uma recomendação, mas o cara leva como se fosse absoluto. O cara leva como se fosse uma determinação, porque o que a gente vê, né, na prática, os juízes falando? Eu sei que é recomendação, mas é melhor evitar problema, né? A gente sabe que é assim, né? E o requisito da coragem, né, da intrepidez, não é um requisito para o concurso público. Isso não é analisado no psicotécnico. Então, eu vejo assim, sujeitos absolutamente acovardados, né, exercendo a magistratura. Essa é a verdade. Né? E eu não estou aqui... Quem me acompanha aí no Instagram sabe exatamente o que eu penso a respeito disso. Né? O concurso público não vai selecionar o cara mais corajoso, o cara mais sábio, nada disso. Ele vai selecionar o cara que soube aproveitar o tempo para fazer memorizações, macetes, né, o cara... Mnemônicos, LIMP. Lembra do Quem não LIMP? Sabe, pô. Lembra do LIMP? O LIMP é o resumo do que é o concurso público hoje. Então, o sujeito, ele é tão soberbo, ele passa no concurso e ele fica se achando um grande sábio. Então, ele acha ali, quando alguém o contesta, ele já acha, não, mas peraí, mas eu passei no concurso. Então, se manca, cara, se manca que você apenas passou no concurso, você cumpriu uma etapa burocrática da tua vida, se arrumou abre aspas, um emprego. Foi isso que você fez. Coloque-se no seu lugar, né? Tome seu lugar, você é insignificante. A partir dali você pode efetivamente estudar outras coisas, buscar conhecimentos mais profundos, mas você apenas passou num concurso. Então, pega leve, né? Vamos com calma. Você não é isso tudo. E aqui o pessoal às vezes interpreta a nossa fala de uma forma incorreta, né? Antes ali alguém falou assim... Jura que o pessoal interpreta a nossa fala? Na internet, tá na internet. Pois é, que absurdo, né? Que novidade. O pessoal falou ali, você tá falando mal de filosofia na frente de uma aluna do Olavo. Que absurdo. Quando eu falei, né, que não é pra estudar a filosofia da faculdade. Não, meu irmão, é que o cara que tá te dando aula de filosofia na faculdade, ele não leu nada do que ele tá falando. Assim, eu desafio você quando um professor de ciência política, né, na faculdade de Direito, lá no primeiro período, falar alguma coisa assim de Hobbes, né, pergunta pra ele se ele leu. Mas olha no olho dele assim e fala assim, e aí, Joe, você leu Hobbes? Leu ou não leu? Porque ele não leu.
entende? Então, assim, o seu professor de filosofia não leu filosofia, ele não sabe filosofia. Ele acha que ele sabe. É por isso que eu falei pra você não estudar filosofia na faculdade, porque é perda de tempo. E aí, quando a doutora falou sobre passar no concurso, né? Ela não tá querendo dizer que não é pra você fazer o concurso. É justamente o contrário. Quando eu tinha 18 anos, que eu comecei a ouvir Olavo no True Outspeak, que eu gravava em CD e punha no carro, tá? Convertia do MP3 pro Wave para poder gravar no CD, porque naquela época o CD do carro não lia MP3, entendeu? Então eu punha lá e ouvia. O Olavo falava que o que a gente tinha que fazer era pegar essas pessoas em lugares específicos, né? Juízes, promotores, delegados, defensores, e ensinar esses caras como é que a vida funciona de verdade. Porque eles realmente têm uma oportunidade de ajudar as pessoas. Então você que já passou no concurso, tá? Você que já né, já está numa carreira jurídica, numa carreira policial, em qualquer lugar do mundo, tá? Ou você que não passou no concurso, que não quer saber de porra de concurso, você pode estudar essas coisas para se tornar um ser humano melhor, assim, que vai ajudar a sociedade e tal. E aí você vai conseguir compreender por que existe uma certa inconsistência entre o que a gente precisa em termos de leis penais, o que existe e o que é aplicado. Eu acho que dá até pra dividir em três, assim, porque o que é aplicado não é bem o que existe, né? E o que a gente precisa tá bem longe do que existe, né? Eu, como delegado de polícia, eu vejo a realidade, né? E quando eu vejo a realidade, assim, prendeu o mesmo cara 2, 3 vezes, né? O maluco do Carrefour lá, cara com 25 passagens, solto, luqueando, entendeu? Então, assim, esse tipo de coisa me mostra que tá errado o nosso sistema. E ele tá piorando. Tá conseguindo ficar pior. As coisas estão ficando mais difíceis pra polícia. Então, assim, a sociedade tá indo em direção ao caos, a galope. E parece que a gente não pode fazer nada. E você falar contra isso, parece que você está cometendo um crime, né? Aí te chamam de um monte de nome. Ah, você é um desumano, né? Você não. Você é um fascista nazista, homofóbico. Junto o pacote, né? Aquele pacote Opa! nazista, fascista, homofóbico. Homofóbico, transfóbico. Transfóbico, aquele monte de ista, né? Te jogam uma pecha, cola uma etiqueta na tua testa. São pessoas que vivem de chavão, né? As pessoas simplesmente elas não têm nem como construir um raciocínio. Entregam um raciocínio para ela, pronto, e ela simplesmente faz replicar aquilo ali, fica repetindo igual um papagaio. Não tem sequer inteligência para formular um raciocínio crítico realmente. Então, existe uma total desconexão, total desconexão. A gente pega um Estatuto da Criança e do Adolescente, o que a gente vê de adolescente cometendo crimes bárbaros... Eu não faço apreensão por tráfico, sabia? Eu não faço, porque é absoluta perda de tempo. Eu nunca vi um adolescente que eu fiz apreensão por tráfico ficar. É zero. Eu desgasto toda a minha equipe e o cara tá na rua no dia seguinte. Eu nunca vi. O cara pode ter 3, 4, 5 prisões, apreensões. Nunca vi ficar. Eu parei de fazer. Pois é, o ECA, ele diz que a internação em caso de crimes com violência ou grave ameaça e tudo mais. Mas tem uma hipótese também, né, que se ele reiterar, ele fica. Então, assim, eu aplico esse dispositivo. Então. Não posso internar na primeira não. Mas se reiterar, você já tem uma autorização legal para isso. Né? Mas os juízes não aplicam, sabe-se lá por que motivo, né? Não gostaram da lei. Acharam a lei ruim. Injusto. Acharam a lei injusta. Então se colocaram no lugar do legislador para tomar o poder absoluto. É isso que a gente está vendo no Brasil. Dentro do ECA, assim, fora esse da necessidade de violência ou grave ameaça, qual o dispositivo que você acha mais bizarro? A internação por, no máximo, 3 anos. Não faz o menor sentido. Internação por, no máximo, 3 anos. Você vê não foi o Champinha? O Champinha que era menor. Saiu com 21, não foi? Deve ter ficado a pena. Não pode falar pena, né? Não. Tem isso também, né? Vocês já viram que Eu lembro um dos meus primeiros dias na delegacia, que os caras colocaram o menor no chiqueirinho. E aí
Aí os polícia tirando o menor do chiqueirinho, assim, não, mas você não pode colocar o menor no chiqueirinho, o ECA não deixa. Eu olhei assim e pensei, mano, isso é a realidade. Um menor de 17 anos, um monstro, um cavalo. Você não pode tratar ele como uma criança. O cara é um criminoso profissional, porra. Ele tem maturidade pra isso. Sabe uma regra também do ECA que é totalmente desconectada da realidade e é sempre fruto, é sempre objeto de discussão nos grupos de zap dos juízes? Tem uma regra que diz que o menor ele não pode ser acautelado, ainda que provisoriamente, ali aqueles 5 dias ou 24 horas que seja, ele não pode ser acautelado no presídio. Né? Ele pode até ficar na delegacia, mas não pode ficar num presídio. Só que o que acontece em muitas cidades? A delegacia é aquele ovinho ali, mal tem lugar para botar o computador. Não tem uma sala para cautelar o menor. O único lugar que tem, até uma salinha tranquila, sozinha, para ele ficar lá sem ser incomodado, é no presídio. Então, às vezes, a polícia aí leva o menor para o presídio, aí o juiz vai lá e faz o quê? Solta. Por quê? Porque tem um dispositivo legal que diz que o menor não pode ficar no presídio. E às vezes o presídio não tem nada, ele não está ali em contato com o maior. Ele está ali sozinho, no ambiente sozinho, mas a lei proíbe. Então você vê que não é todo lugar que tem essa estrutura. Então a lei é completamente dissociada da nossa realidade. A gente vê isso com muita clareza. Aí tem gente, não, mas pô, esse garoto, se eu soltar agora, ele vai matar o fulano. Vai matar o fulano. É simples assim. Quando o estelionato passou a depender de representação, o objetivo não era só jogar os processos pela janela? Pois é, quando você está criando uma dificuldade, né? É que parece assim, parece que eles selecionam por volume. Porra, tem muito estelionato, não dá mais. Vamos resolver isso daí. Pum, mete um requisito desse. Aí, não representou tal, joga pela janela. É isso que acontece, assim, quando a gente tinha um volume de trabalho na polícia muito grande relacionado com violência doméstica. É o carro-chefe da polícia hoje é violência doméstica. E aí criaram-se as delegacias da mulher. O que o pessoal fez? Juntou todos os inquéritos de violência doméstica e jogou pela janela. O pessoal da DDM que venha buscar, né? Então a gente empurra pra frente os problemas de criminalidade no Brasil. A gente não trata, assim, realmente, combate, tornar o negócio desinteressante, né? O Jordan Peterson fala sobre as pirâmides de ascensão, né? E ele fala que o menor, aqui o nosso menor, né? Mas o cara entre 15 e 25, 30 anos, ele precisa ascender nessa pirâmide de prestígio social. E como ele precisa muito ascender, e ele não tem nada, ele não é ninguém, ele arrisca demais. E ele está propenso à prática do crime. Então por isso que a gente vê uma incidência menor a partir dos 30 anos, porque o cara ele já é alguém, ele já está posicionado nessa hierarquia de dominância. Ele já tem um emprego, ele já tem um certo sucesso. Então esse intervalo de tempo assim, entre os 15 anos e os 28, 29, ele é muito perigoso do ponto de vista de segurança pública. E a gente não faz nada em relação a esse período. A gente não faz nada específico. Né? Então, realmente, deixar o cara em cana até ele fazer 30 anos, pra você ver se ele não muda. Né? Você solta o cara antes. Exatamente. E você citou aí as delegacias de violência doméstica, os casos de violência que hoje eu nem sabia, é considerado o carro-chefe da... Não, na minha experiência. Visão. Né? Na minha experiência. São muitos casos. Eu fiz 8 anos de polícia. Carro-chefe é droga, violência doméstica, furto, roubo, estelionato. Isso é o prime, assim, da polícia, o maior volume, com certeza absoluta. Então, o caso da violência doméstica me lembrou muito um livro do Theodore Dalrymple. Não sei se você já teve a oportunidade. Ele é um psiquiatra da Inglaterra. Ele escreveu vários livros e tem um livro dele que é muito bom, chamado A Vida na Sarjeta. E ele fez um trabalho com os presos da periferia de Londres. E ele notou o seguinte, essa questão da desresponsabilização pessoal
do tentar passar a sua responsabilidade para uma outra pessoa ou para uma coisa abstrata, para tirar a tua responsabilidade de cima do que você fez, isso é algo comum, corriqueiro. E eu lendo o livro dele, eu pensei o seguinte: como que isso é um fenômeno mundial? Não é uma coisa só no Brasil, não. O Dalrymple, ele tem a seguinte frase, que depois virou um livro: a faca entrou. É muito comum a gente escutar isso nas audiências de violência doméstica. Então, o sujeito vai lá e esfaqueia a mulher, ou dá um tapa na cara da mulher, dá um soco na mulher. Ele chega na audiência e ele faz o seguinte: ah, eu esbarrei nela. Ah, por acaso eu estava segurando uma faca e a faca entrou. Ele não tem coragem de falar, não, eu fiz. Ele tenta fugir da verdade o quanto ele pode. Então, ele não é capaz de falar, eu enfiei a faca nela porque eu estava com raiva, porque ela me traiu. Ou, não, eu dei um soco na cara dela porque ela não fez a minha comida à noite. Não, eles não fazem, eles não são capazes de fazer isso. É tudo assim, eu tava. É praticamente, ela veio com a cabeça na minha mão e deu uma cabeçada na minha mão. Não é eu dei com a minha mão na cabeça dela. Ela chegou com a cabeça e deu com a cabeça na minha mão. Isso parece bizarro, você deve estar rindo do que eu estou falando, mas é isso que a gente escuta nas salas de audiência. Acredite se quiser. E é uma desconexão. Você vê que a pessoa ali está se esforçando para se desconectar da realidade. Claro que no fundo, se ele for muito honesto intelectualmente, emocionalmente, ele vai conseguir, um ou outro consegue assumir, não, eu fiz isso porque eu estava com raiva dela. Eu fiz isso porque ela me traiu, me deu uma raiva na hora e eu agi desta forma. É raríssimo algum homem assumir desta forma honesta, como eu estou te falando. Nossa, eu não fazia ideia. Então, existe... Pois é, quem não está na sala de audiência não vê o que eles falam. Às vezes, eles assumem na delegacia. Não, então, é e depois justamente nega. isso. Porque eu acho que na polícia, como o negócio tá muito quente, a menina tá sangrando, o cara tá ali puto, suado de lutar com o policial e tal, e você chega pra ele e fala assim, qual é que é? O que que houve? Né? O que que você fez, Joe? E o cara fala, né? Eu acho que não existe essa preparação, né? Essa blindagem, essa separação da realidade que acontece com o tempo, né? Eu acho que, de certa forma, a gente é privilegiado. Sim, eu acho até que o nosso sistema penal podia pensar aí numa forma dos crimes em flagrante de serem judicializados direto, porque aí... Ó, 100%. Né? Se alguém me dissesse assim, ó, Paulo, na audiência de custódia, vai ser que nem nos Estados Unidos. Você faz o flagrante para oficializar o que está sendo feito, para gerar um filtro, para impedir que tudo chegue no judiciário, né? Você faz o flagrante, lavra o flagrante e apresenta o preso em 24 horas para o juiz decidir. O que você precisa, sinceramente, o que você precisa de instrução para julgar uma embriaguez ao volante? Justamente. Porra nenhuma. Você precisa de um extrato do bafômetro. O que você precisa de instrução para julgar uma violência doméstica? Um flagrante de roubo, um flagrante de furto. Você não precisa de laudo. Você não precisa de nada que toma tempo. Eu não entendo por quê. Você tem uma audiência de custódia que o juiz trabalha tudo menos o fato. Você parte do pressuposto, há uma inversão na audiência de custódia, em que você parte do pressuposto de que o preso foi torturado, de que ele apanhou, e ele está ali para poder falar sobre eventual tortura que ele sofreu. Então você vê que o próprio sistema legislativo do Brasil já coloca o policial como o vilão. Então a gente escuta não só que o policial militar tem custódia bateu. Em Minas? Tem custódia em todos os lugares. Não, mas não no Brasil inteiro. A audiência de custódia, inicialmente ela começou ilegal por meio de uma resolução do CNJ. O CNJ resolveu dar uma de legislador, sem ser, e instituiu a audiência de custódia. Só que depois, essa inicial ilegalidade acabou entrando, de fato, no ordenamento jurídico pelo projeto anticrime. Sim. Então, acabou virando realmente um dispositivo legal, a audiência de custódia. Então, onde eventualmente não estiver acontecendo, vai estar na situação de ilegalidade. Só que, com o coronavírus, as audiências foram suspensas. É verdade.
Então, até hoje, até o CNJ lá, ele colocou lá um dispositivo, a meu ver, inclusive até ilegal também. Não, Pensa tipo bem, assim, você já está custódia é super importante, mas no coronavírus nem tanto. No coronavírus não precisa. Eu acho que tem dia que não tem custódia também. Eu acho que domingo não tem custódia. No plantão. No plantão. Mas, enfim, com o coronavírus, as audiências de custódia foram suspensas. E, enfim, tá assim, ninguém sentiu falta. Pois é. Ninguém sentiu falta, essa é a verdade. Porque o que acontece? O preso, que ele efetivamente ele sofre uma tortura por parte dos policiais, enfim. O que eu vou dizer pra vocês ele assim, tem meios de chegar a isso, de buscar pela isso. minha experiência, é raríssimo. Raríssimo mesmo. Na minha vida inteira, que eu fiquei, tipo, que eu tomei ciência de um negócio verdadeiro. Que o preso tomou um pau mesmo. Ó, raríssimo. Se dá pra contar na palma da mão. E tem aqueles que falam que apanharam da polícia militar no momento do flagrante e que depois foram para a delegacia e ainda apanharam do delegado. Do delegado. Aí eu sempre faço a mesma pergunta. Mas vem cá, mas tem um complô institucional aí contra a sua pessoa? Os policiais militares não gostam. Todo mundo quer bater. Daqui a pouco, ainda bem que as audiências do fórum são filmadas. Senão daqui a pouco vão dizer que eu bati no sujeito também. Eu já fui reconhecido por um preso que foi até a corregedoria dizendo que tinha apanhado. Eu fui reconhecido porque eu tinha barba. Aí ele falou assim, não, foi aquele policial barbudo. Aí mostraram um álbum com as fotos dos policiais e ele falou, foi este aqui, né? E eu não tava de plantão no dia. Então, assim, achei interessante. Eu devo ter saído da minha casa, na minha folga, no dia que eu tava dormindo, e eu fui lá na delegacia, no plantão de outro delegado, na frente de um monte de polícia pra bater num cara que eu nunca vi na minha vida. Você foi trabalhar naquele dia, um homem trabalhador, né? Saiu, foi pra delegacia no dia de folga. Só pra bater no só cara. Pra bater eu no devo cara. ser algum tipo de esportista especial. Eu acho que esse é um ponto interessante. Assim, a gente não sabe de quem exigir leis melhores. Então, quando as pessoas falam assim, as armas deveriam ser liberadas, o porte de arma devia ser facilitado. Eu falo assim, mano, em quem que você votou? Você tá votando em representantes do legislativo que vão fazer isso daí andar pra frente? Ou você tá votando no cara que fez uma promessa pessoal pra sua família, ou pro seu bairro, ou alguma coisa assim? Então, assim, a gente confunde os caminhos próprios, né? Existe alguma chance da lei penal melhorar por caminhos próprios? Tem, até a chance tem. Basta que as pessoas votem em membros do Poder Legislativo que tenham essas pautas, né? Essas nossas pautas de melhoria, de tornar a lei menos branda ao criminoso. Então tem que ter um rigor maior, porque o que a gente está vendo são leis sucessivamente entrando no nosso ordenamento jurídico para facilitar a vida do criminoso, né? Trata o criminoso, né, como rei. Você chega na audiência de custódia, é uma coisa extremamente constrangedora. É um nenezinho. É constrangedor. Incapaz. E os policiais militares, né, eles, ainda bem que eles não podem assistir a audiência de custódia. Ainda bem que de vez em quando a gente recebe uns vídeos, assim, bem interessantes. Mas o senhor apanhou. Mas o senhor tem certeza que o senhor não sofreu nenhuma espécie de violência física ou moral? O senhor não foi achincalhado pelos policiais? Eles não falaram que o senhor é feio? Assim, parece que, tipo, tá implorando, pelo amor de Deus. Justamente. Então, se o sujeito não estava ali pensando em se vitimizar, naquele momento ele encontra toda aquela atmosfera propícia para fazer isso. Ele tá sendo bem recebido. E está sendo incentivado praticamente para falar aquilo. Então, por exemplo, a única pergunta que eu faço nas minhas audiências de custódia é a seguinte: o senhor tem alguma coisa de relevante, de importante que o senhor queira registrar neste momento? Eu não incentivo o sujeito a falar, né? Se ele quiser falar que ele apanhou, ele vai falar ali naquela oportunidade. A palavra foi dada a ele. Então, diga o que você quer dizer. A maioria diz simplesmente, não tenho nada a dizer.
A maioria. E uma minoria responde que apanhou. Né? E muitas vezes, quando a gente verifica, ao final, pelo menos isso é um procedimento meu, não é um procedimento geral, não. Verifica que, ao final, o sujeito inventou coisas contra o policial. Então, o cara maculou a honra de um policial numa tentativa de se vitimizar e se livrar da responsabilidade. Então, em caso de condenação, eu utilizo como circunstância judicial para aumentar a dosimetria da pena do sujeito. E se o IML dele for negativo? Ele falou que apanhou, mas o IML está negativo. Então, sabe uma coisa que eles costumam dizer nesses casos? Eles sabem bater, eles têm a técnica de não deixar marcas. Cacete. Então tá. Já escutei isso muitas vezes. Essa foi foda. Já escutei muitas vezes. O João Vitor fez uma pergunta interessante. Aqui eu tô acompanhando os comentários, pessoal. Ele fala o seguinte: professor Paulo, sobre o Estatuto do Desarmamento. Uma lei que foi aprovada com dinheiro de corrupção deve ser cumprida pelas autoridades policiais? João, é o seguinte. A gente não tem... a única ordem que eu posso descumprir é uma ordem absolutamente ilegal. Essa lei, essa ordem eu posso descumprir. Então, se o meu chefe chega para mim e fala assim, não é para você prender tal pessoa, né? E é uma ordem ilegal, eu posso descumpri-la, né? E com o plus de ter que representar contra ele imediatamente, tá? Agora, eu não tenho a possibilidade de descumprir a lei. Eu sou delegado de polícia. Eu trabalho para o executivo, né? O meu objetivo é garantir a ordem pública. Então, se um cara pratica um crime, eu tenho que prender ele, independentemente do crime que seja. Entende? A não ser que exista uma excludente de antijuridicidade. Ele agiu em legítima defesa, no Instituto de Cumprimento do Dever Legal, no estado de necessidade. Aí é diferente. Mas, normalmente, eu tenho que prender o cara, tá? Essa discussão sobre a legalidade das leis eu não posso fazer. Não me cabe. Perfeito, concordo. O que eu posso fazer? Não seria o policial ativista, né? Porra. Tem uns policiais antifascistas, já ouviu falar? Acho que tem grupo. categoria de qualquer coisa antifascista. Bota, não sei, taxistas antifascistas. Frentista do posto de gasolina antifascista. Deve ter tudo. Deve ter delegado também. Tem juiz antifascista? Claro que tem. É? Claro que tem. Cacete. Tem juiz de cabeça de Che Guevara. Nossa senhora. É foda. É brabo, é brabo. Faz parte. Vamos dar uma dica agora pra galera que quer ser juiz, promotor, delegado, o pessoal que tá assistindo a gente e às vezes segue a gente na rede social e tal. Se você tivesse que voltar hoje, atrás, você faria o mesmo concurso? Hoje em dia, Tipo, sabendo de tudo que você sabe hoje. Se você entrasse na máquina do tempo, você falaria pra Ludmila, estuda aí, faz o concurso ou não? Olha, se eu tivesse realmente a mesma vontade de ser magistrada, eu faria o concurso com essa mentalidade de sabendo que eu vou encontrar muitos problemas, vou encontrar problemas, principalmente para quem quer atuar na área penal. Você vai ter um problema. A lei, ela é uma lei ruim, mas você também não vai poder deixar de aplicá-la, como o Paulo falou. Então, se ela é simplesmente uma lei ruim, você sabe que você vai ter muito desgosto na tua carreira. Só que você simplesmente aplica e vai fazendo ali o teu trabalho, vai deixando de fazer. Uma coisa que o pessoal faz muito e que não é para fazer uma jurisprudência ruim. Aí tem muito juiz de primeiro grau que deixa de dar uma decisão correta porque sabe que vai subir o recurso para a segunda instância, a decisão dele vai ser reformada. Então, o que ele faz? Eu já sei que vão reformar a minha decisão mesmo, então eu já vou aplicar aqui a jurisprudência do tribunal. Só que ali a jurisprudência do tribunal é uma jurisprudência ruim. Cabe a você, juiz responsável, se você identificar que a jurisprudência do tribunal é ruim,
cabe a você dar a sua Preparar sua decisão. sentença já pensando nisso. Você sabe, tudo bem, você sabe que ela vai ser reformada, mas se ninguém der proferir sentenças naquele sentido, no sentido correto, aquela decisão errada, aquela jurisprudência equivocada, ela vai se perpetuar. Então, respondendo a tua pergunta, sim, apesar de todas as dificuldades, né, o juiz ele tem esse poder de fazer valer a sua decisão, ainda que ela seja reformada depois, aquilo ali vai entrar no mundo jurídico. Pessoas vão ler aquela decisão dele, vão ler aquela sentença dele. Eventualmente, aquela sentença dele, alguns colegas vão olhar, vão copiar, vão replicar, e você não sabe o poder multiplicador que isso vai ter. Então, dê a decisão a si mesmo, mesmo se você achar que a sua sentença vai ser reformada. Para isso que você fez o concurso, não é para ser um covarde que vai ficar com medinho ou com vergonha de ter uma decisão reformada. A gente vê isso. Você acredita? Eu acredito. Eu acredito e eu entendo, né? Faz sentido. Eu fui estagiário do Ministério Público do Paraná e eu colocava em todas as alegações finais, quando eu chegava na dosimetria da pena, eu fazia a dosimetria porque o meu chefe tinha um livro sobre dosimetria, o Dr. Inácio de Carvalho Neto. E ele era um cara muito matemático. Então ele encarava a dosimetria de uma forma super ultra técnica. Assim, sabe? Matemática. Ele fazia vários cálculozinhos, era super interessante. E eu colocava lá sobre a teoria da pena mínima. Ele dizia assim, olha, o juiz, ele dá uma pena mínima porque ele não precisa justificar. Você só precisa justificar aumento, você não precisa justificar dar um nada, zero aumento. Perfeito. Então a gente fala assim, ó, apesar da doutrina da pena mínima, não sei o que lá, vamos aplicar isso daqui, ó, sugerimos isso aqui, pá. A gente socava no rabo do cara lá, ele que se foda, mano. Então, a pena mínima, ela... O que o Código Penal fala, por exemplo? Pena do roubo, né? O roubo simples ali. Pena do roubo. Ele não diz que a pena do roubo é de 4 anos. Ele Não. diz que a pena é de 4 a 10. 10? 4 a 10. Porra, eu tô ruim de matemática. Pena do roubo, 4 a 10. Então, o que os juízes fazem? Pegam 4. Mas vem cá, o Código Penal não falou isso, não. O Código Penal falou 4 a 10. Existe uma escala penal. Então, dá trabalho fazer isso. Por isso que o pessoal corre de trabalho. Então, você pega uma sentença minha, você não vai me ver usando a pena mínima. O que eu uso é o intervalo entre a pena mínima e a pena máxima, que é... A pena mínima é o cara que praticou o roubo ali, assim, quase sem querer. É um roubo muito light, é um roubo muito educado, né? O cara tem que abordar como um gentleman, usar uma arma de mentira, tem que ter alguma coisa assim, entendeu? Não pode, porra, 4 anos é muito pouco, meu. Caralho, né? Então acontece isso mesmo, muita gente aplica a pena mínima simplesmente porque dá menos trabalho. Exatamente. Pessoal, o bate-papo tá muito bom. Tem muita gente pedindo para a doutora Ludmila falar sobre o inquérito do fim do mundo, mas... Isso dá outra live. Então, exatamente. A gente tinha aqui, né, até pensado em começar mais cedo para ter mais tempo e tal, mas, né, faz parte. A gente tem outros compromissos. Então, a minha proposta é a gente montar um time aí, a sua escolha, para fazer um podcast sobre o inquérito do fim do mundo. Aí você seleciona os demais participantes. Eu quero participar, nem que seja para ficar no cantinho ali olhando, né? E a gente traz esse tema pra galera porque eu acho que ele é super válido. Né? E tem muito a ver com o direito penal mesmo. O direito penal ali do chão de fábrica, né? Que está sendo violado ali o princípio da legalidade. Tudo, né? Os princípios mais basilares do direito penal foram violados pelo inquérito do fim do mundo. Então, até para quem está fazendo concurso, o assunto é interessante porque é atual e serve porque a gente estuda mesmo a matéria. Eu acho super divertido. Doutora, se a senhora puder, então, mandar uma mensagem final para quem está assistindo aqui, mais de 200 pessoas ao vivo. Então, pessoal, foi um prazer estar aqui com vocês. Que bom que vocês se interessaram pelo assunto. Vamos, a maioria deve ser concurseiro, né? Como eu fui durante tanto tempo. E a gente sabe que essa vida de concurso é pesada. É chato, a gente estuda, né, aquelas matérias, tem que decorar, e tem que decorar lei para passar na prova objetiva. Respirem fundo, né? Isso vai passar, você está cumprindo ali uma etapa burocrática da tua vida para conseguir abre aspas, um emprego, né? Você vai conseguir um cargo público. Após você suportar essa etapa, que é muito chata, aí sim você vai poder
né, se abrir mesmo verdadeiramente para a vida intelectual, vai poder ler livros de literatura, né, para expandir os teus horizontes, expandir o que a gente chama de horizonte de consciência, né, a tua formação literária, a tua mente ela vai se abrir. Então você vai conseguir realmente entrar numa vida intelectual autêntica. Mas por enquanto, a dica que eu digo para vocês é o seguinte: concentrem-se no concurso. Estudem o que vocês precisam estudar para passar no concurso, ainda que você não concorde com algum absurdo, né, da lei, com algum absurdo que algum professor seu escreveu, ou que algum membro da banca entenda, faça o seu trabalho lá. Você não está ali para colocar suas ideias ainda. Cumpra a sua função, vá lá, decora a lei, estude a doutrina da sua banca, passe no concurso, depois você ganha aquela tua liberdade intelectual. Aí você vai expandir teus horizontes. Perfeito, maravilhoso. Doutora, muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado por estar aqui conversando com os nossos alunos. Esse podcast vai ficar disponível, vocês podem ouvir novamente no momento que vocês acharem importante. Sigam a doutora Ludmila, marquei ela lá nos meus stories, vou colocar novamente. E é isso aí. Muito obrigado, doutora, foi um prazer, uma honra. Galera, um super abraço, uma boa noite. Tchau, tchau, boa noite, obrigada.